E aí, pessoal? Meu nome é Eric Pereira de Souza. Hoje eu vim aqui para complementar o vídeo sobre prisão preventiva e iniciar falando do tema sobre prisão temporária. Vocês lembram da aula passada que eu tinha vindo aqui e estava explicando prisão preventiva? Eu falei, pessoal, sobre pressupostos de decretação, falei também com vocês sobre cabimento, o artigo 313 do CPP. Falei também hipóteses de decretação, falei também, eu estava falando sobre hipóteses de decretação que estão previstas lá no artigo 312 do CPP. O que ficou faltando? Ficou faltando, pessoal, eu esclarecer algumas dúvidas. Só que antes de eu esclarecer algumas dúvidas com relação às hipóteses de cabimento e, aliás, com relação ao cabimento da prisão preventiva, porque não é qualquer crime que comporta a prisão preventiva, até porque eu tinha falado na aula passada que a prisão preventiva ela só pode ser decretada quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? A prisão preventiva é uma medida muito agressiva ao direito de liberdade. Porque o réu, ou indiciado, suspeito, seja lá qual for o momento da persecução criminal, porque a prisão preventiva ela pode ser decretada tanto na fase do inquérito policial, ela pode ser decretada também na fase processual. Então tá, vamos relembrar aqui um pouco quais são os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Materialidade, de mais indícios de autoria. Aqui, pessoal, basta que eu tenha a materialidade, a prova da existência do fato, aliado a indícios de autoria. Indícios. Meros indícios de autoria. Não precisa haver certeza da autoria. Então tá. E no artigo 313? Quais são os crimes que comportam a decretação da prisão preventiva? Em regra, pessoal, os crimes que comportam a decretação da prisão preventiva são crimes cuja pena máxima sejam superiores a 4 anos de privação de liberdade, pouco importando se esse crime ele é apenado com reclusão ou detenção. Então, quer dizer, via de regra, você vai se deparar com crimes que tenham a pena máxima em abstrato combinada superior a 4 anos. A exemplo, o estelionato. A pena para o crime de estelionato, ela varia de 1 a 5 anos. Então, logo, ele comporta a prisão preventiva. Então, quer dizer, esse é o parâmetro para a decretação da prisão preventiva. Em regra, infração, crime doloso, punido com pena máxima superior a 4 anos. Tem que ser doloso o crime. Não pode ser o quê? Crime culposo. Mas espera aí, essa regra, ela é absoluta, que está lá no artigo 313 do CPP? Não, pessoal, ela não é uma regra absoluta. Por quê? Se o agente ele for reincidente, vale dizer,
Se essa pessoa já foi condenada por uma sentença condenatória transitada em julgado e, dentro do período de 5 anos, após o cumprimento da pena, essa pessoa vir a se envolver em um determinado fato, cuja situação possa caracterizar crime. Exemplo, essa pessoa está andando na rua, depois de ter sido condenada, ter até cumprido a sua pena, né, e não passou o período depurador de 5 anos. E essa pessoa se envolve em uma determinada situação onde ela está sendo acusada de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Se você abrir o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, no artigo 14, você vai perceber o quê? Que a pena para o crime de uso de porte ilegal de arma de fogo é uma pena que não ultrapassa 4 anos, porque a pena é de 2 a 4 anos. Então, quer dizer, em regra, não comporta a decretação da prisão preventiva. Mas o que eu disse para você? Que essa regra ela não é absoluta. Então tá, mesmo que a pena máxima em abstrato prevista no crime, prevista no tipo penal, seja igual ou inferior a 4 anos, cabe a decretação da prisão preventiva se o agente ele for o quê? Reincidente. Ressalvado o período depurador da reincidência, né? O período de 5 anos depois que a pessoa cumpre a pena ou é extinta a punibilidade. Então tá, se ele for reincidente, pouco importa se a pena máxima em abstrato é igual ou menor que 4 anos. Cabe o quê? A decretação da prisão preventiva. Mas espera aí. E quando aquele indivíduo ele não é uma pessoa que quer ser identificada? Imagine só, essa pessoa vai presa em virtude do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito. Eu vou usar aqui de uso restrito. Se você olhar lá, a pena o quê? Ela ultrapassa 4 anos, quando o porte ilegal é com relação à arma de uso restrito. Então tá, imagine só, eu me envolvi numa situação em que eu estou sendo investigado por ter praticado um crime doloso, né, cuja pena máxima em abstrato combinada ao crime é superior a 4 anos, logo tem a hipótese de decretação. Ou não, digamos que eu estou sendo investigado por um crime de furto, cuja pena é de 1 a 4 anos, mas detalhe, eu chego lá no distrito policial e eu não tenho identidade, não tenho CPF, não tenho nenhum documento e mais, eu não ofereço elementos capazes de esclarecer a minha identidade. O que acontece nesse caso? O que vai acontecer? Que muito embora eu esteja sendo investigado por furto, estou sendo investigado por furto, cuja pena máxima não é o que? Superior a 4 anos, cabe a decretação da prisão preventiva quando o agente ele quer esconder a sua identidade ou por algum motivo ele não oferece para a autoridade policial elementos capazes de esclarecer essa identidade, a identidade dele. Então, quer dizer, nesse caso, é uma exceção à regra do artigo 313, inciso 1º, que fala que só cabe a prisão preventiva quando o crime tenha pena superior a 4 anos de privação de liberdade. Então, quer dizer, é mais uma exceção a essa regra. Toda vez que a pessoa ela não se identificar ou não fornecer elementos capazes de esclarecer a sua identidade. Então, quer dizer, nessa hipótese, cabe a decretação da prisão preventiva do indivíduo. Mas, espera aí, qual seria a solução mais lógica para isso? A solução mais lógica, pessoal, seria a autoridade policial proceder com a identificação criminal do indivíduo, pelo processo datiloscópico, tirando fotos, e depois de realizada a identificação dessa pessoa, ela ser colocada o quê? Em liberdade. Então tá, essa é mais uma exceção, mas tem mais outra também. Violência doméstica.
praticada contra a mulher, criança, adolescente, enfermo, idoso e pessoa com deficiência. Olha só, uma questão interessante. Antes da mudança da Lei 12.403 de 2011, havia que só falava em violência doméstica contra a mulher. Então tá, a Lei 12.403 de 2011 alterou as hipóteses de decretação da prisão preventiva. Agora, quando houver violência contra a mulher, e não só a mulher, criança, adolescente, enfermo, pessoa com deficiência, são 6: mulher, criança, adolescente, enfermo, idoso e pessoa com deficiência. Nessas hipóteses, cabe a decretação da prisão preventiva como forma de assegurar assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, previstas aonde? Lá na Lei 11.340 de 2006, no artigo 22, 23, 24. Esses dispositivos aqui é que vai tratar das medidas protetivas de urgência. Aí que tá. Vai existir alguns doutrinadores que vão dizer para você o seguinte: olha, o fato de o crime em espécie, o crime na situação fática, envolver violência doméstica, é inconstitucional a decretação da prisão preventiva somente por esse fundamento. Por que é inconstitucional? Porque a Lei 11.340, como forma de assegurar as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, 23 e 24, o próprio juiz ele deve se utilizar da força policial para garantir o quê? A eficácia dessas medidas. E não como uma forma de decretação da prisão preventiva do suspeito, do indiciado, do réu. Então, quer dizer, se o crime envolve violência doméstica, e eu pratiquei, exemplo, um crime de ameaça, um crime de injúria, um crime de difamação contra a mulher, criança, adolescente, enfermo, idoso, olha só, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, o juiz vai determinar: olha, você vai ser afastado do lar. Você vai ser afastado do lar, você não pode chegar a tantos metros de distância da sua esposa, tá bom? Então, beleza, então. E mais, eu vou decretar sua prisão preventiva. Peraí, seu juiz, mas eu não estou oferecendo nenhum risco para a garantia da ordem pública, eu não estou oferecendo nenhum risco para a aplicação da lei penal. Eu não estou oferecendo nenhum risco à instrução processual. Não, meu filho. Basta que o crime envolva violência doméstica, que é aplicável o quê? A prisão preventiva. Ou seja, é uma outra hipótese, é uma outra forma de decretar a prisão preventiva. Fora o que prevê no artigo 312. O que a gente aprendeu na aula passada? Eu falei, olha só. Quais são as hipóteses de decretação da prisão preventiva? Vamos lá. Garantia da ordem pública. Olha só, garantia da ordem pública. É aquele indivíduo, vocês lembram que eu citei esse conceito aqui na sala de aula, que o crime que ele praticou é mais um na carreira delitiva. É aquela pessoa que reiteradamente se envolve em outros crimes, em outras situações, entendeu? Que façam presumir que ele, em liberdade, ele vai continuar a praticar novos crimes. Garantia da ordem pública. Aí vem aqui. Conveniência
da instrução criminal. Olha só, conveniência da instrução criminal. Imagine que aquela pessoa está oferecendo risco para a produção de provas. Ele está ameaçando testemunhas, ele está lá, de alguma maneira, tentando destruir provas e por aí vai. Olha só, assegurar a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal. Imagine que a pessoa ela quer fugir. Isso aqui é um requisito para assegurar a aplicação da lei penal. Aí vem aqui, garantia da ordem econômica. Da ordem econômica. Então, quer dizer, essas são as hipóteses de decretação da prisão preventiva. Mas, na visão do que diz respeito aos crimes que envolvem violência doméstica, o simples fato do crime envolver violência doméstica, pouco importando se a pena máxima em abstrato daquele crime é superior a 4 anos, ou seja, se é um crime de ameaça, se é um crime de injúria, tanto faz. Vai ter cabimento à prisão preventiva, independentemente de existir aqui as hipóteses de decretação, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica. Pouco importa isso aqui, ó. Se houver a necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, o juiz ele vai o quê? Decretar a prisão preventiva da pessoa. O que eu entendo que é inconstitucional. Por quê? Tem que haver a demonstração de que o agente em liberdade ele vai continuar a praticar novos crimes, ou que a liberdade dele é um perigo para a instrução processual, ou que tem que assegurar a aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica naquelas situações dos crimes contra o sistema financeiro, que não é o caso aqui da Lei 11.340 de 2006. Por quê? A própria Lei 11.340 de 2006, ela prevê que o juiz ele vai se utilizar da força policial para assegurar as medidas protetivas, para proteger quem? A mulher. E a prisão preventiva, ela não pode ser decretada como receio de que, o agente em liberdade ele pode matar aquela mulher. Não, peraí, isso não é suficiente. Por quê? Tem que haver as hipóteses de decretação da prisão preventiva. Mas peraí, agora a grande sacada de tudo que eu falei, desde a prisão em flagrante até aqui. Se uma prisão preventiva ela é decretada fora das hipóteses, fora das hipóteses de cabimento, essa prisão preventiva, ela é legal ou ela é ilegal? Você vai me dizer, ela é ilegal, porque ela está afrontando o quê? A lei, ela está afrontando o artigo 313 do Código de Processo Penal. Então, quer dizer, sabe o que você vai pedir na sua peça, lá na OAB? Você vai pedir o relaxamento da prisão. A prisão, ela é ilegal, e se ela é ilegal, ela tem que ser o quê? Relaxada. Então cabe o quê? Relaxamento, quando a prisão aqui ela é ilegal. Relaxamento da prisão preventiva. Mas, quando existir a necessidade, olha só, a necessidade de decretação da prisão preventiva, quando esses requisitos eles desaparecem, não mais subsistem, a prisão ela tem que ser o quê? Revogada. Logo, cabe o quê? A revogação da prisão preventiva. Entendeu? Ao contrário que seria um relaxamento. Mas entenda uma coisa. Eu falei aqui, eu expliquei, esclareci as dúvidas com relação ao cabimento e as hipóteses de decretação. Porque eu entendo aqui que mesmo que o crime envolva violência doméstica, tem que existir as hipóteses de decretação da prisão preventiva.
Por quê? O argumento de que a prisão preventiva é necessária para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência, sozinho, só isso aqui, é insuficiente para decretar a prisão preventiva. E se é insuficiente, o que vai acontecer? A prisão, pessoal, ela vai ser ilegal. Por quê? Para decretar a prisão preventiva, tem que ter pressupostos de decretação, cabimento, que está previsto aqui no artigo 313, e hipóteses de decretação. Eu não posso decretar a prisão preventiva de ninguém fora das situações previstas lá no artigo 312. Então tem que existir a fumaça de cometimento do crime, cabimento, hipóteses de decretação, que é o perigo de liberdade. Uma outra exceção que você tem que ficar atento está lá na Lei 7.492, Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. Lá prevê a hipótese de decretação da prisão preventiva em face da magnitude da lesão que foi causada no sistema financeiro. Eu também entendo que é inconstitucional, mas o Supremo Tribunal Federal entende que não. Entende que o que está previsto lá na Lei 7.492, Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, ainda está em vigor. Então, quer dizer, mas quando você fala aqui na Lei 11.340 de 2006, a prisão preventiva ela não pode ser decretada como uma forma de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. Esse é meu entendimento, e de outros doutrinadores. E eu recomendo que você siga, se você estiver fazendo a prova da OAB. Mas se você estiver fazendo um concurso para promotor de justiça, você pode seguir o posicionamento contrário. Você tem grandes chances de acertar. Então tá. Agora, pessoal, vou continuar aqui. Vou continuar a falar sobre prisão preventiva. Vou finalizar a prisão preventiva. Vou falar para você aqui. Sistema de decretação. Olha só. Nós vamos abrir agora o artigo 311 do Código de Processo Penal. O artigo 311 do CPP. Olha só. Perdi minha marcação aqui, mas está aqui. Olha só. 311, o artigo do Código de Processo Penal. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Olha só, galera. Eu falei no início da aula que a prisão preventiva ela cabe em qualquer fase da persecução penal. Seja na fase investigativa, seja na fase de instrução. Só que detalhe, é uma coisa que você jamais pode esquecer. Não cabe decretação da prisão preventiva de ofício na fase do inquérito policial. Por que não cabe? Por que o juiz ele não pode decretar a prisão preventiva de alguém durante a investigação de ofício? O juiz não pode. Se ele receber o auto de prisão em flagrante ou receber ali o cópia do inquérito policial, né, a autoridade remete os autos para o juiz, ele não pode, de ofício, decretar a prisão preventiva, porque senão essa prisão ela vai ser o quê? Ilegal. E se ela é ilegal, ela tem que ser o quê, pessoal? Ela tem que ser relaxada, essa prisão. Por quê? Isso vai violar o sistema acusatório, a separação das funções de investigar, de julgar, de acusar, de defender. Então, quer dizer, na fase do inquérito policial, da investigação equivalente, do procedimento
preliminar de investigação, o juiz ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Tem que haver a representação por parte da autoridade policial ou pelo requerimento do Ministério Público. Somente nesses casos, o juiz ele pode, no inquérito policial, decretar a prisão preventiva. Então tá, não cabe a decretação da prisão preventiva de ofício na fase do inquérito policial. Mas e durante o processo? O magistrado ele pode decretar a prisão preventiva de alguém durante o processo? Imagina só, você está numa audiência de instrução e julgamento e aí o juiz decreta a prisão preventiva do seu cliente na audiência. Uma vez quase aconteceu isso comigo, só que eu tive que trazer argumentos ali na hora para o juiz não decretar a prisão dele. Mas e aí, o magistrado ele pode decretar a prisão preventiva de ofício na fase de instrução? A resposta é que sim. O magistrado ele pode decretar a prisão preventiva de ofício durante o processo. Mas espera aí, quem mais pode requerer a decretação da prisão preventiva? Olha, o assistente de acusação ele pode requerer a decretação da prisão preventiva. Pode. O Ministério Público ele pode também requerer? Pode, lógico, né? Evidente. Mas e o assistente de acusação? Antes ele não podia requerer a decretação da prisão preventiva. Ele não tinha legitimidade para isso. E hoje ele tem legitimidade? Tem. Hoje o assistente de acusação ele tem legitimidade. E mais, o assistente de acusação antes não podia recorrer extraordinariamente quando falava em decisão concessiva de habeas corpus. Eu entendo que esse entendimento, essa súmula que existia, a súmula 208, salvo engano, ela já foi revogada, já não existe mais. Essa súmula ela foi superada, muito embora ela ainda exista, falando que o assistente de acusação ele não pode recorrer, né, extraordinariamente, da decisão concessiva de habeas corpus. Então tá, se o assistente de acusação ele pode, olha, o assistente pode recorrer, ele pode pedir a decretação da prisão preventiva, o Ministério Público pode, o querelante também pode, na ação penal privada, seja ela subsidiária da pública, e por aí vai. Então, quer dizer, os legitimados, Ministério Público, assistente de acusação, querelante e também a autoridade policial. Digamos que a autoridade policial ela tome conhecimento que alguém que esteja sendo processado continua a praticar crimes. Ela pode representar para que o juiz decrete a prisão preventiva? Pode. A autoridade policial ainda assim pode decretar a prisão. É requerer que o juiz decrete a prisão preventiva. E mais, essa decisão, que decreta a prisão preventiva, ela tem que ser uma decisão devidamente fundamentada. Tem que haver a demonstração de que existe os pressupostos de decretação, a materialidade, indício de autoria, tem que haver a demonstração do cabimento. Por que do cabimento? Porque tem que existir, pessoal, a demonstração de que a prisão preventiva ela é cabível para aquele tipo de crime. E mais, tem que haver, pessoal, a fundamentação da decisão. Imagine só, o seu cliente foi preso e aí, logo em seguida, a autoridade policial representou para a decretação da prisão preventiva. O que aconteceu? O juiz decretou. Aí quando você vai lá consultar os autos, o que você vai ver? Você vai perceber que tem uma folha de antecedentes criminais e vai ter mais de um processo envolvendo o seu cliente. Aí o juiz vai falar, olha só, um só desses crimes, ou vários, revelam que o agente, sim, em liberdade, vai continuar a praticar novos fatos. Ou seja, esse crime aqui agora que ele está sendo processado, que está sendo investigado, é mais um na carreira deletiva. Quando o magistrado ele fala isso,
ele está fundamentando a sua decisão, ele está explicando por que ele está decretando a prisão preventiva daquele indivíduo. Então, quer dizer, não basta a fundamentação genérica. Olha, eu vou decretar a prisão do agente para garantir a aplicação da lei penal. Não, eu vou decretar a prisão preventiva para garantir a conveniência da instrução criminal. Não, o magistrado ele tem que fundamentar, hipótese por hipótese de decretação. Ele tem que demonstrar ainda que as medidas cautelares diversas da prisão, elas são insuficientes ou são inadequadas para aquele caso concreto. Entendeu? Porque tem que haver uma devida valoração que diz respeito à proporcionalidade. Por quê? Via de regra, a liberdade é o quê? É a regra. A prisão, ela é exceção. E ela só vai ser decretada em último caso. Quando não houver outra maneira. Então, quer dizer, se o agente ele oferece risco, ele vai continuar a praticar novos crimes. Ou, se o agente ele ameaça a instrução processual, ele oferece risco para a colheita da prova, né? A prisão preventiva dele tem que ser decretada. Se esse agente ele demonstra que quer fugir, ou seja, para assegurar a aplicação da lei penal, a prisão preventiva dele tem que ser decretada. Mas espera aí, e se não mais houver necessidade para manter aquela pessoa presa? Digamos que a instrução já tenha sido encerrada e as testemunhas já tenham sido ouvidas, ou seja, não há mais requisito para a instrução processual. A prisão preventiva ela tem que ser o quê? Revogada. Mas espera aí, e se o magistrado ele não fundamenta o decreto de prisão preventiva, ele não fundamenta a sua decisão, essa prisão, pessoal, ela vai ser ilegal. E se ela é ilegal, ela tem que ser relaxada. Então tá. Mas, peraí. E cabe recurso da decisão que decreta ou que denega a prisão preventiva? Olha, a decisão que decreta a prisão preventiva, ela não é uma decisão que vai fazer uma análise do mérito. Não, ela não é uma decisão que vai atingir o mérito da ação penal. Ela é uma decisão interlocutória. Ela, como não tem a hipótese, não tem previsão do agravo de instrumento, aqui no Código de Processo Penal, em regra, quando você fala em decisão que negou a decretação da prisão preventiva, ou que revogou as medidas cautelares que haviam sido impostas, em regra, a acusação, ela pode manejar, ela pode interpor o recurso em sentido estrito, um fundamento no artigo 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. Então, quer dizer, se a acusação representou pela decretação da prisão preventiva e o juiz indeferiu, o Ministério Público ele pode interpor o recurso em sentido estrito. E o assistente de acusação, ele poderia também? Poderia. Por quê? O assistente de acusação, ele tem legitimidade no processo, na fase processual, para pedir a prisão preventiva. E se ele tem a legitimidade para pedir a prisão preventiva, ele pode também recorrer da decisão que denega a decretação da prisão preventiva. Mas espera aí. E se a prisão preventiva ela foi decretada? Qual é o recurso que a defesa pode se utilizar? Eu vou falar para você. Não cabe recurso dessa decisão. Mas cabe o quê? Habeas corpus, com fundamento no artigo 647 seguintes do CPP. Então tá, cabe ação autônoma de impugnação, habeas corpus. Entendeu? Não cabe recurso, a não ser quando é uma decisão que desfavorece o pleito acusatório. Igual eu tinha explicado para vocês, se o Ministério Público ou o assistente de acusação, até mesmo o querelante, ele pede a prisão preventiva e o juiz indefere,
cabe recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 5º do Código de Processo Penal. Você tem que saber isso, porque vai que amanhã você está fazendo a sua prova da ordem e você está ali como assistente de acusação. É esse que vai ser o recurso que você vai se utilizar, se indeferir a representação pela prisão preventiva, né? Então tá, mas se é a defesa e a prisão preventiva é decretada, cabe habeas corpus. Você vai impedrar para quem? O Tribunal de Justiça vai nomear aquele juiz de primeiro grau como autoridade coatora. Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, sobre habeas corpus, sobre mandado de segurança. Vai ser uma aula específica para isso. Vou falar até sobre o sistema recursal do habeas corpus. Então tá. Eu encerro aqui a prisão preventiva. Eu encerro a prisão preventiva e vou falar agora sobre prisão temporária. Prisão temporária. Lei 7.960 de 89. Pessoal, agora nós vamos falar de prisão temporária. Eu preciso que você abra a Lei 7.960 de 1989 aí no seu código. Olha só, aonde que foi que a medida provisória, de onde que foi que a prisão temporária nasceu? Esse instituto, prisão temporária, ele surgiu, pessoal, de uma medida provisória. Aí você pensa, poxa, mas medida provisória em matéria processual penal, no que diz respeito ao direito de liberdade, não pode. Concordo para você que não pode. A gente sabe disso. A gente estudou constitucional lá, a gente sabe que não cabe. Não pode, o Poder Executivo ele não pode editar a medida provisória para tratar sobre matéria de direito processual penal. E o que é pior, no que diz respeito ao direito de liberdade. Imagina o perigo que seria. Então, quer dizer, tem que haver uma lei em sentido estrito. Uma lei em sentido estrito. Né? Tem que haver o devido procedimento legislativo da espécie normativa. Então, quer dizer, não cabe, não pode o Executivo editar medida provisória para tratar o quê? De prisão temporária. Então tá, com esse fundamento, pessoal, questionou-se durante muito tempo a constitucionalidade do Instituto. Ficou-se, né, falando, olha, a prisão temporária é inconstitucional. Durante um tempo, achou-se até que esse instituto aqui ele ia ser sepultado de vez. Mas, de fato, isso não aconteceu. Por quê? Porque, olha só, em 89, essa Lei 7.960, que na verdade era uma medida provisória, ela foi convertida em lei. Aí dizem, não é inconstitucional, negativo, não é inconstitucional, não vai ferir a Constituição Federal, o fato da medida provisória ter sido transformada em lei. Ah, não, mas não pode tratar de matéria penal, de matéria processual penal, no direito de liberdade da pessoa. Pois é, só porque isso continua até os dias atuais. Só que o que é interessante nós estudarmos aqui sobre prisão temporária? O interessante, deixando longe essa discussão que a prisão temporária seria inconstitucional, não pode mais prevalecer nos dias de hoje, ela prevalece. Ela continua. O Supremo Tribunal Federal manteve tal instituto. Já foi rechaçada algumas ações que tentavam derrubar o instituto da prisão temporária. Então tá. Então, se ela é inconstitucional, ela continua em vigor, a Lei 7.960 de 89. Então, beleza. Vamos aqui continuar.
O que é a prisão temporária? A prisão temporária, ela é utilizada exclusivamente na fase de investigação ou do inquérito policial, se já estiver instaurado. Essa ferramenta é uma prisão cautelar que é restrita à fase da investigação. Então, quer dizer, ela não é igual à prisão preventiva, que pode ser decretada em qualquer momento da persecução criminal. Por quê? A prisão temporária ela só pode ser decretada na fase de investigação. E detalhe, se ela só pode ser decretada na fase de investigação, tem que existir o quê, pessoal? A provocação. O juiz, ele também aqui, ele não pode decretar a prisão temporária de alguém sem antes que tenha ocorrido a provocação. Como que se dá essa provocação, pessoal? Essa provocação ela é feita pelo delegado de polícia. O delegado de polícia ele representa pela decretação da prisão preventiva e o juiz analisa, podendo ou não decretar essa medida. Né? Se o magistrado entender que não tem necessidade, é o exemplo. Como também o Ministério Público ele é legitimado a representar pela prisão preventiva. Mas espera aí, e o assistente de acusação ele pode? Pode não, Maria. Por que não pode? Porque o assistente de acusação ele só existe na fase processual. Aqui não. Aqui, ó, a prisão temporária ela só pode ser decretada, ela só pode ser representada na fase da investigação. Investigação criminal. Entendeu? Não há necessidade de prévia instauração de inquérito policial. Pode ser um procedimento equivalente ao inquérito policial, na fase de apuração. Então tá, mas espera aí. É qualquer crime que comporta prisão preventiva? Não é qualquer crime. Mas e se for decretado, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a prisão é ilegal. E mais, a prisão temporária, ela tem prazo? Tem. Ela tem prazo. E a prisão preventiva, ela tem prazo? Não tem prazo. A preventiva não tem prazo e ela só pode ser revogada quando desaparecer o quê? A necessidade. Então, quer dizer, se a prisão preventiva é desnecessária, ela tem que ser revogada. E a prisão temporária? Enquanto perdurar o prazo legal, a prisão ela vai persistir. Mas uma vez transcorrido o prazo, o que acontece? O suspeito, o indiciado, tem que ser colocado em liberdade imediatamente, independentemente da expedição de alvará de soltura. Imagine só, a prisão temporária foi decretada por 5 dias. 5 dias, o delegado investigando. E aí o que acontece? Pediu prorrogação, mais 5 dias. O juiz decretou. O que aconteceu? Não pode mais ser prorrogado. Liberdade. Detalhe. Tem que haver a decisão determinando o quê? A prorrogação. A autoridade policial ela não pode simplesmente falar, não, eu vou prorrogar por mais 5 dias. Não, é o juiz que tem que decretar se vai prorrogar ou não a prisão preventiva. Então, quer dizer, se a minha prisão preventiva nos crimes comuns, que não são hediondos ou assemelhados, foi decretada por 5 dias, tem que haver a prorrogação para poder persistir por mais 5 dias. E, se transcorrer esse prazo, a liberdade é o quê? É a regra. Eu tenho que ser colocado imediatamente em liberdade, uma vez transcorrido o prazo. Mas espera aí, e se a investigação foi concluída antes dos 5 dias, ou antes desse período aqui de 10 dias aqui, ó, da prorrogação? O que acontece? Se a investigação foi concluída antes do prazo transcorrido, sabe o que vai acontecer? Na minha modesta opinião e de alguns doutrinadores, o que vai acontecer é que a prisão, a partir desse momento, ela já não é mais necessária. Se a investigação ela foi concluída,
não há mais necessidade de manter a pessoa presa. Logo, ela tem que ser o quê? Colocada imediatamente em liberdade, independentemente desse prazo aqui ter transcorrido. Ela tem que ser colocada em liberdade. Por quê? Não tem mais necessidade para a investigação manter aquela pessoa presa. Por quê? Porque a investigação ela foi concluída. E se for concluída, não tem mais necessidade. Mas espera aí. Qual é o prazo se for crime hediondo ou assemelhado? 30 dias. Podendo ser prorrogado por mais 30. 30 dias inicial, podendo ser prorrogado por mais 30. Mas tem que haver o quê? A motivação da decisão do juiz. O juiz tem que motivar, ele tem que explicar que realmente ele vai prorrogar o prazo de 30 dias por mais 30. Isso aqui nos crimes hediondos ou assemelhados. Entendeu? Então tá. Transcorrido o prazo ou concluída as investigações antes do prazo, o agente tem que ser o quê? Colocado em liberdade. Mas espera aí. Você lembra que eu falei que não é qualquer crime que comporta prisão preventiva? Pois é, não é qualquer crime. Olha só, para eu decretar a prisão temporária, eu acho que eu falei preventiva, né? Temporária de alguém, tem que haver requisitos para isso. Eu vou abrir aqui na Lei 7.960. Um minutinho aqui. Foda, quando a gente perde. Aqui. Olha só. Lei 7.960 de 89. Caberá a prisão temporária, no artigo 1º, quando imprescindível para as investigações ou para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Olha só, pessoal. Primeiro requisito: investigação criminal. Não há necessidade de instauração de inquérito policial. Basta que seja um procedimento equivalente ao inquérito policial. Então tá, é o primeiro requisito. Aí depois vem, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Outro requisito. Só que detalhe, a corrente majoritária diz que tem que haver a conjugação
do inciso 1º ou do inciso 2º com o inciso 3º. Qualquer um desses requisitos que está aqui no artigo 1º pode ser o inciso 1º ou inciso 2º aliado mais o inciso 3º. Por quê? Aqui no inciso 3º vai falar os crimes que comportam, os crimes que vão comportar a decretação da prisão temporária. Então, quer dizer, olha só, ou é imprescindível para a investigação do inquérito policial, o inciso 1º, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então, quer dizer, se eu não tenho residência fixa, não quero também, eu não tenho residência fixa, meu paradeiro pode ser desconhecido, né? Há um receio que eu vá desaparecer. Só que isso não pode, por si só, decretar a prisão temporária do indivíduo. Porque, imagine só porque eu não tenho casa, eu sou uma pessoa que mora na rua, minha prisão vai ser decretada? Não é bem assim. Não pode. Tem que haver o quê? A ponderação, tem que haver a correta análise do caso concreto. Então, quer dizer, se ficar demonstrado que eu posso vir a fugir, que eu posso desaparecer, ou que, o que é pior, eu não estou fornecendo elementos para esclarecer a minha identidade, então, quer dizer, nessa hipótese também pode ser decretada a minha prisão preventiva, minha prisão temporária, perdão. Então, quer dizer, ou é imprescindível para as investigações, ou a pessoa ela não tem residência fixa, ou não possui, ou não fornece elementos capazes de esclarecer a sua identidade, quando essa pessoa ela não for o quê? Identificada. Aliada ao quê? É um desses incisos aqui, ó. Pode ser o inciso 1º ou o inciso 2º, mais o inciso 3º, que fala dos crimes que comportam a prisão temporária. Então tá. Quais são os crimes? Homicídio doloso, artigo 121 caput, seu parágrafo 2º, né? Quando for qualificado, sequestro ou cárcere privado, né? Extorsão, e seus parágrafos 1º e 2º, extorsão mediante sequestro, artigo 159 caput, seu parágrafo 1º, 2º e 3º, estupro, né? Seja ele o artigo 213 ou estupro de vulnerável, né? 217. Atentado violento ao pudor, né? Isso aqui já foi revogado. Isso aqui, ó, pessoal, ó, teve a mudança na lei. Rapto violento também não existe mais. Já mudou, acabou isso aqui. Epidemia com resultado morte. Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, combinado com o artigo 285. Associação criminosa, porque aqui está falando quadrilha ou bando. Não vou falar quadrilha ou bando, é associação criminosa. Você tem que estar atento às mudanças, né? Tráfico de drogas. Olha só. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, quer dizer, existe, pessoal, um rol taxativo dos crimes que comportam a prisão temporária. Rol taxativo. Peraí. E se for decretada a prisão temporária, fora dos crimes que não estão no rol do artigo 1º do inciso 3º, o que vai acontecer? Se for decretada a prisão temporária para qualquer outro crime que não esteja no rol do artigo 1º da Lei 7.960, do inciso 3º, essa prisão ela vai ser o quê? Ilegal. E se ela é ilegal, pessoal, ela vai ter que ser o quê? Relaxada. Então tá. Era isso que eu tinha para falar, pessoal, de prisão temporária. Eu tinha para falar isso de prisão temporária, prisão preventiva. Vocês têm que entender, para ficar mais claro, é que na prisão temporária existe um prazo, ela só pode ser decretada no transcorrer da investigação.
ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz, tem que ter representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Não há que se falar aqui na figura do assistente de acusação, ele não tem legitimidade para atuar aqui nessa fase, e tem que haver a hipótese, tem que haver o cabimento, não é qualquer crime que comporta prisão temporária, igual eu expliquei aqui, e tem que ter o quê? A necessidade. Ou é para investigação criminal, ou é quando a pessoa ela tem seu paradeiro desconhecido, ou então ela é uma pessoa que não fornece elementos para esclarecer a sua identidade, aliado ao rol taxativo, né? Porque não é qualquer crime que comporta prisão temporária. Entendeu, pessoal? Por hoje, era isso que eu tinha para falar. Para falar sobre prisão temporária e prisão preventiva. Próxima aula, eu vou ver qual vai ser o próximo tema e a gente continua. Bom?